Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo nessa série sobre a história da igreja. E nesse vídeo você vai conhecer a história do tão famoso tradutor da Bíblia para o português, João Ferreira de Almeida, que é o primeiro tradutor da Bíblia para o português. Então você vai conhecer um pouco da história de João Ferreira de Almeida e as contribuições dele e sobre a sua conversão também, um pouco da sua história, a sua conversão e o seu falecimento, fora as suas obras. Então, peço para que você deixe seu like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então vamos lá conhecer a história de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida é de 1628 a 1691. Um português que recebeu a sua educação teológica na Holanda, empreendeu a primeira tradução do Novo Testamento para a língua portuguesa a partir do original grego. Em 1670, a tradução estava concluída e 11 anos depois foi publicada. João Ferreira de Almeida faleceu antes de completar a tradução de todo o Antigo Testamento do original hebraico. No entanto, traduziu-o de Gênesis a Ezequiel, enquanto estava em Java, Indonésia. Em 1819 foi publicada a primeira edição da Bíblia em português, de Gênesis a Apocalipse, traduzida por João Ferreira de Almeida, sendo as versões revistas e atualizadas posteriormente, as quais continuam a ser atualizadas pelos cristãos evangélicos de língua portuguesa. A sua infância e juventude. João Ferreira de Almeida nasceu em 1628 em Torre de Tavares, concelho de Mangualde, Portugal. Filho de pais católicos, mudou-se para a Holanda, passando a residir com um tio e onde aprendeu o latim e se iniciou no estudo das normas da Igreja Católica. Aos 14 anos, em 1642, aceitou a fé evangélica na Igreja Reformada Holandesa. Impressionado pela leitura de um folheto em espanhol, abre aspas, diferencias de la cristandad, fecha aspas, que tratava das diferenças entre as diversas correntes da crença cristã. Em 1644, aos 16 anos, João Ferreira de Almeida iniciou uma tradução do espanhol para o português, dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, os quais, copiados à mão, foram rapidamente espalhados pelas diversas comunidades dominadas pelos portugueses. Para este grandioso trabalho, João Ferreira de Almeida também usava como fontes as versões latina de Beza, francesa e italiana, todas elas traduzidas diretamente do grego e do hebraico. No ano de 1645, a tradução de todo o Novo Testamento foi concluída, mas apenas seria editada em 1681, em Amsterdã. Em 1648, relata J. L. Swelengrubel, um holandês que teve acesso às atas do presbitério da Igreja Reformada de Batávia e às atas da Companhia Holandesa das Índias Orientais, João Ferreira de Almeida já desempenhava as funções de capelão visitante de doentes em Malacca, Malásia, abre aspas, percorrendo diariamente os hospitais e casas de doentes, animando e consolando a todos com as suas orações e exortações, fecha aspas. Em janeiro de 1649, foi escolhido como diácono e membro do presbitério. Nessa função, tinha a responsabilidade de administrar o fundo social, que prestava assistência aos pobres. Durante os 2 anos em que desenvolveu essa função, continuou a sua obra de tradução e, após a tradução do Novo Testamento, dedicou-se e traduziu o Catecismo de Heidelberg e o livro da Liturgia da Igreja Reformada. As primeiras edições dessas obras foram publicadas em 1656 e posteriormente em 1673. Em março de 1651, foi para Batávia, para a cidade de Jacarta, ainda como capelão visitante de doentes, mas simultaneamente desenvolvia os seus estudos de teologia e revisava o Novo Testamento. Em 17 de março de 1651, foi examinado publicamente, sendo considerado candidato a ministro. Depois de ser examinado, pregou com eloquência sobre Romanos capítulo 10, verso 4. Desenvolveu também um ministério importantíssimo entre os pastores holandeses, ensinando-lhes o português, uma vez que ministravam nas igrejas portuguesas das Índias Orientais Neerlandesas, que é holandesas. Em setembro de 1655, João Ferreira de Almeida, o exame final, quando prega sobre Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 12, mas só recebeu a sua confirmação em 22 de agosto de 1656. Neste mesmo ano, quase um mês depois, em 18 de setembro, é enviado como ministro para Ceilão,
hoje Sri Lanka. Perseguição, inquisição e obstáculos à publicação da tradução. Em 1657, João Ferreira de Almeida encontrava-se em Gale, no sul de Ceilão. Durante o seu ministério em Gale, assumiu uma posição tão firme contra o que chamava de, abre aspas, superstições papistas, fecha aspas, que o governo local resolveu apresentar uma queixa a seu respeito ao governo da Batávia. Durante a sua estadia em Gale, é que provavelmente conheceu e se casou com Lucrécia Valcoa e Lemes, Lucrécia de Lamos, jovem também vinda do catolicismo romano. O casal completou-se como família, tendo 2 filhos, um menino e uma menina, dos quais os historiadores não comentam mais nada. No decorrer da viagem de Gale para Colombo, Almeida e a sua esposa foram milagrosamente salvos da investida de um elefante. A partir de 1658 e durante 3 anos, Almeida desenvolveu seu ministério na cidade de Colombo e ali de novo enfrenta problemas com o governo, o qual tentou sem sucesso impedi-lo de pregar em português. O motivo dessa medida estava provavelmente relacionado com as firmes e fortes ideias anticatólicas de João Ferreira de Almeida. Em 1661, Almeida seguiu no sul da Índia, onde ministrou o evangelho durante 1 ano, mas onde também foi perseguido. As tribos da região negaram-se a ser batizadas ou ter os seus casamentos abençoados por ele, pelo fato da Inquisição ter ordenado que um retrato de Almeida fosse queimado numa praça pública em Goa. Em 1676, após ter dedicado vários anos a aprender grego e hebraico e a aperfeiçoar-se na língua holandesa, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento para a língua portuguesa, passando a batalhar pela publicação do texto, já que para ter o aval do presbitério e o consentimento do governo da Batávia e da Companhia Holandesa das Índias Orientais, o seu texto deveria passar pelo crivo dos revisores indicados pelo presbitério. Em 1680, 4 anos depois do início da revisão, desiludido com a morosidade da publicação, envia o seu manuscrito para ser publicado na Holanda por conta própria. O seu desejo é que a palavra de Deus seja conhecida pelo povo da língua portuguesa, mas o presbitério percebeu a situação e conseguiu sustar o processo, interrompendo a impressão. Depois de alguns meses, quando João Ferreira de Almeida já estava prestes a desistir da publicação, recebeu cartas vindas da Holanda, informando que o texto tinha sido revisto e que estava a ser impresso. Em 1681, foi publicada a primeira edição do Novo Testamento de Almeida e no ano seguinte, em 1682, chegou a Batávia. Quando começou a ser manuseada, foram percebidos vários erros de tradução e revisão. Tal fato foi comunicado à Holanda e a todos os exemplares que ainda não haviam saído e foram destruídos, por ordem da Companhia Holandesa das Índias Orientais. As autoridades holandesas determinaram também que se fizesse o mesmo com os exemplares que já estavam na Batávia. Mas, ao mesmo tempo, providenciaram para que se começasse o mais rapidamente possível uma nova e cuidadosa revisão do texto. Apesar das ordens recebidas da Holanda, nem todos os exemplares foram destruídos, e correções foram feitas à mão com o objetivo de que cada comunidade pudesse fazer uso desse material. Um desses exemplares foi preservado e encontra-se no Museu Britânico em Londres. O trabalho de revisão e correção do Novo Testamento foi iniciado e demorou 10 anos para ser terminado. Somente após a morte de João Ferreira de Almeida é que essa segunda versão foi impressa na própria Batávia e distribuída. Apesar da sua saúde estar abalada, entregou-se ainda mais à tradução do Antigo Testamento. Um ano depois, em 1683, já havia traduzido o Pentateuco. João Ferreira de Almeida faleceu em outubro de 1691, deixando a esposa e um casal de filhos. Nessa altura, tinha traduzido o Antigo Testamento para a língua portuguesa até Ezequiel, capítulo 48, até o verso 21. A tradução do Antigo Testamento foi completada em 1694 por Jacobus op den Akker, pastor holandês. Depois de passar por muitas mudanças, ela foi impressa na Batávia, em 2 volumes, o primeiro em 1748 e o segundo em 1753. E aqui vocês podem ver as datas das publicações, né, e das versões dessa tradução de João Ferreira de Almeida. Em 1676, teve a conclusão do trabalho do Novo Testamento para português. Em 1681, data da publicação na Holanda do Novo Testamento em português. 1691, morte de João Ferreira de Almeida, tinha traduzido até Ezequiel 48 até o verso 21.
Em 1753, publicação da Bíblia na tradução de João Ferreira de Almeida em 3 volumes. Em 1819, primeira impressão da Bíblia completa em português, em um único volume, tradução de João Ferreira de Almeida, publicado em Londres. Em 1898, primeira revisão da tradução de João Ferreira de Almeida, que recebeu o nome de Revista e Corrigida. Em 1932, versão de Matos Soares, elaborada em Portugal. Em 1956, publicação da versão Revista atualizada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Em 1968, publicação da versão dos Padres Capuchinhos. 1993, segunda edição da versão revisada e atualizada. 1995, segunda edição da versão revista e corrigida. Então essas foram todas as datas e publicações relacionadas a essa obra de João Ferreira de Almeida. E aqui, pessoal, está as informações do vídeo, né, que está o site. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Para quem não conhecia a história desse grande escritor, né, tradutor da Bíblia para o português, para quem não conhecia um pouco da história dele, agora vai conhecer, que é um pequeno resumo. Você pode conhecer ainda mais sobre ele por aí, lendo em outras biografias, em outras fontes e artigos. Mas espero que você tenha gostado. Deixe o like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa o teu comentário também para saber o que você achou do vídeo e dessa série. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.